Existe uma infinidade de taxas de juros que refletem os riscos associados à infinidade de contratos de crédito existentes na economia. Mas a taxa ou a estrutura a termo de taxas, que serve de referência para todas elas, são a taxa da dívida pública, a taxa de juros, num país com sua moeda fiduciária, sem risco de crédito. Esta é a taxa de juros a qual se refere toda a macroeconomia e é determinada pelo Banco Central. Não é determinada no mercado, não depende do equilíbrio entre poupança e investimento, nem da oferta e da demanda por fundos emprestáveis. Não depende porque o Estado, através do Banco Central, determina a taxa de juros e garante que a oferta de fundos emprestáveis será a que for demandada a esta taxa. Só assim o Banco Central pode fixar a taxa de juros. Dito na linguagem técnica, a taxa de juros é o instrumento de política do Banco Central, portanto, uma variável exógena, não determinada endogenamente pelas forças do mercado. A variável endógena, que resulta das forças de mercado, é o crédito demandado pelo sistema e garantido pelo Banco Central à taxa de juros por ele determinada. O controle da taxa de juros pelo Banco Central tem implicações da maior importância para a política macroeconômica. Nos últimos anos, sobretudo depois da crise financeira de 2008, o rápido crescimento da dívida pública em todo o mundo levou alguns dos expoentes da macroeconomia convencional a reavaliar o papel e a sustentabilidade do endividamento público. A reavaliação foi feita a partir da constatação de que se a taxa de juros da dívida é menor do que a taxa de crescimento da economia, a relação dívida-PIB não terá uma trajetória explosiva. Ainda que haja períodos nos quais a dívida venha a crescer substancialmente, como ocorreu com as crises financeiras de 2008 e do Covid, se a taxa de juros for inferior ao crescimento da economia, a relação dívida-PIB voltará a cair. O debate tem dado margem para muita controvérsia e há mais álgebra do que o necessário, mas o resultado é trivial. Se a taxa de juros for inferior à taxa de crescimento, a dívida irá crescer menos do que a economia. Grande parte da discussão gira em torno de saber se as taxas de juros, que hoje são muito baixas, claramente inferiores ao crescimento, ainda que medíocre, das economias, irão continuar baixas. Quem sustenta que o endividamento é indesejável e perigoso, argumenta que os juros voltarão a subir e os países muito endividados serão pegos no contrapé. Ora, a incerteza sobre o custo da dívida pressupõe que a taxa de juros, como sustentava a macroeconomia convencional do século passado, esteja fora do controle do Banco Central. Sabe-se hoje que a taxa de juros é um instrumento do Banco Central. Basta que as autoridades monetárias se comprometam a não fixar a taxa de juros acima da taxa de crescimento, para garantir que a relação entre a dívida e o produto interno irá eventualmente se reduzir.